Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus. É um encontro tão simples, né? Tão singelo, em que nós procuramos, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, refletir de uma forma objetiva, cotidiana, os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus. Cada um, é lógico, vai aprofundar o que aqui será trazido, né? Aquilo que nós vamos fazer refletir com relação aos ensinamentos do Mestre Jesus. Né? Não esqueçamos a água a ser fluidificada, a água colocada em um recipiente, porque os nossos amigos espirituais, eles vão fluidificá-la durante a nossa reunião de estudo. E, ao final, nós devemos ingeri-la com muita fé, respeito, porque ela irá promover em nós mesmos os efeitos curativos que nós estamos a necessitar. Talvez não uma repercussão naquilo que a gente pensa obter, mas às vezes uma problemática até mais profunda, mais séria, que nós estamos a trazer em nosso ser, às vezes de uma forma até embrionária. Mas com certeza essa água renova nossas forças, nossas energias, e a gente se sente com bom ânimo a cada amanhecer. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória. Como sabemos, o livro está sendo adotado é Ceifa de Luz, da coleção Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. A mensagem hoje é de número 8. Legendas do Tribuno Espírita. Porque pelas tuas palavras será justificado. Palavras de Jesus, o registro de Mateus, no capítulo 12, versículo 37. Cultuar a beleza verbalista nas alocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de veiculá-las. Reverenciar a verdade, contudo buscar o lado bom das situações e das pessoas, para o destaque preciso. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Enaltecer ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna. Entretanto, estudar quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Isso é a orientação com relação à palavra, né? Com relação a quem se dirigem através da palavra às pessoas. O cuidado que se deve ter, a responsabilidade, né? E a coerência com os ensinamentos do Cristo. Então vamos fazer nossa prece inicial.
Momento de elevarmos nossos corações e a nossa mente ao Altíssimo, em conexão com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, estamos reunidos para o estudo do vosso Evangelho. Enviai vossos trabalhadores, vossos missionários, para nos ajudarem na compreensão do que será estudado hoje. E fortalecem-nos, Senhor, para que tenhamos forças de lutarmos pela nossa reforma íntima, que se faz necessário em nosso processo evolutivo. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós temos seguido a orientação do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier no Livro da Esperança. Porque cada capítulo, ele nos propõe uma reflexão do Evangelho. Então, hoje, o capítulo é Donativo da Alma. E ele vai nos levar ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 é o que nos diz: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Registro de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. E Kardec elaborou esse capítulo com base nessa bem-aventurança, nos trazendo reflexões acerca da misericórdia, né? O que seria a misericórdia. Ele coloca aqui as palavras de Jesus, quando ele diz que vamos ter misericórdia se agirmos com misericórdia para com o nosso semelhante. Então, Kardec vai colocar a passagem que Jesus nos diz que devemos perdoar as faltas que os homens nos fazem, para que o Pai Celestial nos perdoe também. Mas se não perdoar aos homens que vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará. Se vosso irmão pecou contra vós, antes de exibir a falta em particular, pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. E ele, se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. É a ocasião em que Pedro pergunta quantas vezes deveria se perdoar, né? 7 vezes? E Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? É a colocação de Kardec ao fazer esse capítulo sobre a misericórdia, né? E ele coloca exatamente a misericórdia para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo, da forma como desejamos que nos seja feito. Então ele coloca essas duas passagens evangélicas em que Jesus nos orienta a perdoar o nosso semelhante. E nessa bem-aventurança, Jesus nos diz: serão abençoados, serão felizes aqueles que tiverem misericórdia para com o seu próximo. E nós perguntamos: mas o que é ser misericordioso, né? Ter misericórdia do outro. Então o Espírito diz, no comentário de Kardec, ele vai nos dizer que ser misericordioso é compadecer-se, é condoer-se, apiedar-se, sensibilizar-se com a miséria alheia, seja ela uma miséria material
ou nas formas de indigência, de abandono ou de enfermidade, ou então a miséria espiritual, que são caracterizadas pelas 1000 facetas da imperfeição humana. Então, nesse sentido, todos nós somos carentes, necessitados de misericórdia. E devemos ter consciência de que, para recebê-la, é necessário exercê-la. Mas, como? Deus não deve ter misericórdia para com todos os seus filhos, porque vai selecionar, porque vai ter misericórdia só com aqueles que tiverem misericórdia. Ora, é uma questão de merecimento, é uma questão de necessidade também. Eu necessito de misericórdia porque sou imperfeita, porque cometo erros, porque ainda estou a trilhar o caminho da evolução. E nesse caminho ainda não venci a mim mesma, ainda cometo equívocos. Então mereço misericórdia, necessito de misericórdia. Mas eu tenho misericórdia para com o meu próximo? Ou sou aquele exigente, aquele que não sabe perdoar, não sabe fazer o bem, só faz o bem pensando numa troca, numa recompensa? Então, como é que eu vou ser merecedora da misericórdia? Eu não estou em sintonia com o bem. Se o bem vier na minha cabeça, se derramado na minha cabeça, se tiver misericórdia, não vou estar conectada com as bênçãos do alto. É derramar água no pires a uma certa distância. A água vai cair no pires toda espalhada. Vai reter muito pouca coisa, porque não há uma sintonia. Não há sintonia para que se possa captar essas bênçãos. E as bênçãos de misericórdia chegam até nós, com certeza, misericórdia, compaixão. E Deus se compadece, sobretudo, com a nossa invigilância, com a nossa inferioridade. Porque não sabemos construir, buscar os sentimentos verdadeiros que nos elevam. Porque nós temos dentro de nós todas as virtudes, elas estão latentes, que Deus colocou em cada um de nós o germe dessas virtudes. Tudo que se destina ao bem, ao bom, ao belo, ao perfeito, está dentro de nós. E nós precisamos fazê-las eclodir através da nossa vontade, através do nosso esforço, da nossa prece, através de estarmos vigilantes, conscientes das nossas imperfeições, daquilo de errado que nós fazemos, o prejuízo que nós ocasionamos ao nosso semelhante, fazendo esse semelhante sofrer. Então, meus amigos, estar vigilante, orar e ter toda uma força de vontade para nos conectarmos com as bênçãos divinas e para buscarmos exatamente o desenvolvimento dessas virtudes. Elas vão emergindo exatamente à medida em que nós vamos vencendo as nossas más inclinações. Elas vão surgindo. À medida que vamos vencendo as más inclinações, muitas vezes o sofrimento, a dor, nos leva a pensar, a refletir. A voz da consciência muitas vezes chega para dizer que erramos, para nos lembrar do mal que fizemos. E a gente muitas vezes prejudica o outro com uma palavra, com um gesto, ou com a emissão de uma inveja, ou com a emissão do desejo o desejo do mal, que o mal aconteça ao outro.
E às vezes a gente pensa, está lá no passado, está lá na nossa juventude, a gente pensa que ficou por assim mesmo. E não fica por assim mesmo. É necessária a corrigenda, é necessária a reestruturação dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Daí porque Deus nos concede a reencarnação, para que a gente, através das vindas sucessivas para o plano material, nós possamos ir corrigindo a nós mesmos. Possamos ir vencendo, não o outro, mas a nós mesmos. Vencendo o nosso egoísmo, consequentemente o orgulho, a vaidade, a ganância, a arrogância, a prepotência. A gente vê de uma forma gritante, preocupante, a ganância, a prepotência, a arrogância pelo mundo afora, né? Pessoas que se acham acima do bem e do mal. E talvez pensem que nunca vão morrer. E às vezes, nessa postura de poder, vem a morte e nos arrebata da vida terrena. E o que é que vamos levar? Uma bagagem deletéria, uma bagagem de prejuízo ao próximo, de ódio, de perseguição, de destruição. Quantas vezes nós estamos em uma situação de poder, é numa empresa, é numa cidade, num estado, seja lá onde for, com a possibilidade de ajudar o outro, com a possibilidade de fazer justiça social, de diminuir a miséria humana, e ficamos delirando diante do poder. O poder que cega, e perdemos essas oportunidades para atender, para privilegiar só aqueles que pertencem ao nosso grupo, aqueles que nos aplaudem, aqueles que acham que as nossas ideias destruidoras são válidas, são boas. Então, meus amigos, quando Jesus nos fala dessa misericórdia, é exatamente essa proposta de fazer ao nosso semelhante o que desejamos que nos seja feito. Para que perdoando e fazendo bem, possamos sintonizar, canalizar bênçãos benevolentes para nossas vidas. Porque precisamos ter consciência quando se diz, é dando que se recebe, se quer dizer que o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Praticando o perdão, experimentamos o consolo de sermos também perdoados. Devedores que somos perante a lei, a misericórdia por nós realizada voltará em nosso benefício, atenuando os nossos débitos. Quando nós oferecemos o perdão, a misericórdia ao outro, quando fazemos o bem, as bênçãos chegam para as nossas vidas. Às vezes a gente pode até achar que não. Ah, não. Eu procuro viver tão corretamente, levo tão a sério a reforma íntima, mas me acontece cada coisa. Imagina se não vivesse conectado com o bem. Com certeza, as bênçãos recebidas são maiores, muito maiores do que as cobranças que a vida nos impõe. Porque nós não temos ideia dos nossos compromissos,
os compromissos assumidos com o mal realizado. Não temos ideia. Uma vez, um instrutor de estudo disse: passamos de conta que tem aqui uma prateleira, toda ela cheia de... na época era aquelas fitas HVS, né? HVS, que se fazia filmagem, né? Toda cheia. Você qualquer uma delas representa seus débitos, os débitos assumidos. Então, qualquer um que na sua reencarnação se pegar, está valendo. Elas não são requisitadas todas de uma vez. Você paga, ele diz, você paga a prestação. Quando você erra na totalidade. Mas a misericórdia divina faz com que você pague a prestação, para que você possa suportar o peso. Que muitas vezes são atitudes gravíssimas. Imagine o ódio escravizando, torturando, destruindo vidas, famílias. Quantas histórias não já se tem por aí, não é nem as histórias que foram psicografadas, mas histórias que a gente vai sabendo no cotidiano, a gente vai ouvindo as histórias que as pessoas contam, as dificuldades pelas quais as pessoas passaram, né? E às vezes os nossos pais, os nossos avós, né, contam o que eles presenciaram no tempo que viviam no interior, que viviam na fazenda, e às vezes até ainda alcançaram situações de escravidão, né? Que você fica chocado. Mas eu não iria muito longe, não. Até na atualidade, nós sabemos das torturas que existem por aí. Que existem mundo afora. Pessoas aprisionadas, torturadas até a morte, escravidão que ainda existe. Ainda existe a escravidão em alguns países, né? E as pessoas agem, os poderosos agem como se estivessem fazendo algo normal e natural. E é aí onde entra a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Então, por isso que devemos ter misericórdia, porque nós temos todos a necessidade da misericórdia. E o perdão é uma expressão de caridade, é uma expressão de misericórdia. Perdoar o outro. Porque, com certeza, se aquele mal me atinge, é porque eu mereço passar por aquela experiência. Em algum momento na vida, eu agi mal. Então, o perdão significa você ter misericórdia do outro, do erro que o outro fez, porque ele está se comprometendo, construindo ruínas sobre a própria cabeça. Isso vai significar muito sofrimento. Não precisa que a gente queira se vingar, porque a lei divina, ela é infalível. Então, meus amigos, nós precisamos então ser solidários, tolerantes com as fraquezas do outro, com as imperfeições do outro, com tudo aquilo de negativo, de imperfeito que o outro realiza. Porque caso contrário, não teremos quem nos ajude a vencer os obstáculos da nossa jornada.
e as nossas culpas e mazelas não serão toleradas pela justiça divina. Isso não é castigo divino, mas sim oportunidade para aprendermos a regra áurea de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Imagine que Pedro, quando Jesus fez essas colocações anteriormente lidas por nós, Pedro pergunta se devia perdoar 7 vezes. Ele disse, não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer o quê? Que nós somos propensos a cometer o mesmo erro, a criatura humana, inúmeras vezes. Então seremos convidados a perdoar sempre o outro pelo mal que ele faz, pelo deslize que ele comete. Então devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Ou seja, perdoar sempre. Então, meus amigos, o Espírito Emmanuel nos diz, ele chama donativo da alma. E nos diz o seguinte: inolvidáveis todos os investimentos que realize no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou o crédito sublime da alma no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes, bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achicalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativa essencialmente da alma, benção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Ou seja, a misericórdia é um donativo da alma. Bem, meus amigos, fica a reflexão para a semana, para quem quiser aprofundar o assunto. Vamos fazer as nossas rogativas, vamos elevar nossos corações e a nossa mente ao Altíssimo, emitindo pensamentos de amor, de perdão, saúde, fé, paz e esperança. E os nossos sentimentos de amor agora emitidos sejam direcionados aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que enfrentam as suas dificuldades materiais ou espirituais, para que sejam amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo o lenitivo de vossas mãos, Senhor Jesus. Rogamos a vós, ó meu Deus, pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pela justiça social em nosso país, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela se fortaleça em sintonia com os ensinamentos da codificação e o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, em clínicas,
pelas ruas em seus lares, para que encontre o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Passamos agora a breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas. Intercedei junto a Deus, Pai, por todos nós. Obrigada, Senhor, pelas lições hoje aprendidas e que a água fluidificada seja um lenitivo para as dores físicas e espirituais dos nossos companheiros, dos nossos irmãos. E assim seja. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações e nas nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.